Neste vídeo, vamos refletir e discutir sobre diversos aspectos presentes na literatura e na arte que moldam o pensamento presente, imaginário dos brasileiros sobre a identidade, história e filosofia do Karatê-Do. O estudo realizado pelo pesquisador Tiago Froze, mestre em Ciências do Movimento Humano pela UFRGS, especialista em Psicologia Transpessoal pela Unipaz e bacharel em Educação Física pela UFRGS, em parceria com a Janice Zarpellon, doutora em Ciências do Desporto, com o objetivo de produzir uma meta-análise da literatura circulante sobre a inserção e o desenvolvimento do Karatê no Brasil, abordando seus diferentes estilos, eles concluem que foi difundida no Brasil uma versão distorcida sobre a história do Karatê, por meio da mídia, pela tradição oral e pelo preconceito entre os praticantes de diferentes estilos. Esses estudos se originam de uma profunda preocupação em relação aos equívocos presentes na internet, manuais de associações, revistas com maior gravidade, em artigos e livros acerca dos aspectos teóricos que envolvem esta disciplina oriental. Estes últimos trabalhos, que deveriam ser a vanguarda do conhecimento histórico e técnico, se apresentam como combustível para a fornalha dos tropeços acerca do caminho das mãos vazias. É fato que a maioria dos praticantes e professores não questionam os textos da obra de mestres, como Gishin Funakoshi e Masatoshi Nakayama, considerados o pai do karatê moderno e o principal difusor mundial do karatê esportivo, respectivamente. Como a literatura revela, além de ignorar a história da maioria dos estilos de karatê, que compõem um universo de mais de 60 escolas diferentes, estes e praticamente todos os autores que os sucederam alimentam uma ideia centralizada no estilo Shotokan, ampliando no máximo para estilos contemporâneos a Funakoshi, como Goju Ryu e Shito Ryu, ou a estilos como Kyokushin Kaikan. Quando se trata de karatê, é gigantesca a diferença entre a tradição oral estabelecida no Brasil da tradição oral do japonês. Tradição oral ou conhecimento oral é a cultura material e tradição transmitida oralmente de uma geração para outra. As mensagens ou testemunhos são verbalmente transmitidas em discurso ou canção e podem tomar a forma, por exemplo, de contos, provérbios, baladas, canções ou cânticos. A questão é, como podemos encontrar a verdade? Vale a ressalva que este fenômeno não é unicamente brasileiro, mas é muito forte em nosso país. Para entender o passado do Karatê-Do, é necessário reconstruirmos suas origens históricas, bem como de suas técnicas. Para isso, é preciso interpretar historicamente o Karatê-Do, distinguindo as ideias do imaginário daquilo que as fontes nos apresentam, como eventos ocorridos ao longo do processo de desenvolvimento desta prática. Precisamos apontar aquelas crenças que são transmitidas oralmente nas academias e outros espaços de prática do karatê, mas que não sustentam pelas evidências empíricas. Sem fontes históricas, não podemos considerar estas crenças como conhecimento.
Entre estas crenças, podemos citar as ideias de que o karatê surgiu a partir das práticas de imitar animais, de indianos que ensinaram os Shaolin, que por sua vez instruíram algum pirata que se escondeu em Okinawa, o qual por sua vez deu o nome de karatê a essa arte. Também devemos recusar a teoria que sustenta que o karatê-do é proveniente do jiu-jitsu. Kevin S. Aiten, antropólogo cultural e sociólogo, membro da Singapura Universidade de Ciências Sociais, Desenvolvimento Humano e Serviços Sociais, identifica uma corrente no imaginário das pessoas, muito bem explicada em seu artigo, publicado na Sage Publications nos Estados Unidos em 2004. Ele mostra que esta corrente pretendia até mesmo afirmar que determinados membros da realeza de Okinawa fossem de origem japonesa, o que possibilitaria essa conexão com o Japão e uma derivação técnica no jiu-jitsu. Os estudos deste autor, no entanto, refutaram esta teoria. Na verdade, essas histórias têm pouco ou nada a responder sobre as origens do karatê-do. Para Kevin, muitos relatos que envolvem a história do karatê baseiam-se em lendas e mitos, sem qualquer base na historiografia do Japão e, portanto, não podendo ser assumido como verdade. Atribui-se a origem das artes marciais, de forma geral, à Índia e, posteriormente, à China. A prática de lutas teve início na antiga Índia, aproximadamente no ano de 5000 a.C., com o surgimento da prática corporal e intelectual denominada Vajramukti. Como Howard Reid e Michael Croucher mostram em sua obra The Way of the Warrior, The Paradox of the Martial Arts, numa tradução literal, O Caminho do Guerreiro, o Paradoxo das Artes Marciais, apenas milhares de anos mais tarde, tais práticas seriam introduzidas na China, mais precisamente no mosteiro Shaolin em meados do século VI d.C., pelo monge indiano Lao Tse, o Bodhidharma. Porém, o caso do karatê é muito mais específico. Como diversos pequenos reinos do século XIV, Ryūgyū era um estado vassalo ao Império Chinês, entre o século XIII e XIV. Nessa época, o reino adotava um sistema de castas sociais muito semelhante dos grandes países da região, China, Índia e Japão. Como ocorreu nos inúmeros feudos na história humana, os Heimin, termo japonês para camponeses, se encontravam em uma posição social desprivilegiada. Era comum que tivessem de ofertar a quase totalidade de suas colheitas para pagar os tributos exigidos pela nobreza, o que lhes infligia sofrimento através da fome. E caso não atingissem a cota necessária para o pagamento, sofreriam punição indicada pelo governo para inadimplência, o que se configurava em ter suas moradias incendiadas e suas famílias assassinadas.
Eram os Peitin, a classe militar guerreira de Okinawa, os responsáveis pela cobrança destes impostos, e, em caso de não pagamento, a aplicação de punição legal. Como é muito bem retratado na obra Secrets of the Samurai, The Martial Arts of the Feudal Japan, traduzido para o português, Segredos dos Samurais, as artes marciais do Japão feudal, eles oprimiam de forma impiedosa os camponeses, não oferecendo alternativas para o pagamento da dívida e abusando das propriedades e famílias, pois os heimin não possuíam direitos perante castas superiores. Esta situação acabou estimulando os agricultores a criarem formas de se exercitar e se preparar para os embates com os Peitin. Como o porte de armas pela população comum era proibido pelos reis da dinastia Shō, os heimin passaram a sistematizar 2 sistemas de defesa pessoal que, em verdade, eram treinados juntos. A estes chamaram genericamente de Te, cujas formas eram rudimentares em relação ao que viríamos conhecer por Karate-Do. Outro fator apontado para uma nova onda de desenvolvimento do Te foi um decreto de proibição do porte de armas pelos ocupantes japoneses de Okinawa em 1609. A partir do século XVII, houve a apropriação do Te pelos guerreiros de Okinawa, os Peitin, que passaram a realizar vários intercâmbios com marinheiros e militares chineses, com quem viriam a aprender as artes marciais daquele país e passariam a desenvolver a arte que chamariam de Tode, no dialeto de Okinawa, que significa mãos chinesas, e Karatê em japonês. Depois de passar por situações difíceis para conter os heimin revoltosos desde o século XV, os guerreiros okinauenses passaram a estudar a luta de mãos nuas nativa, chegando a criar um sistema de graduação de 6 hachimaki, faixas coloridas na testa, a exemplo das faixas que são usadas atualmente na cintura para graduações de Kyu. Foram, portanto, os membros da casta guerreira de Okinawa aqueles que realmente impulsionaram o desenvolvimento do Karate-Do. A influência crucial das artes chinesas nas técnicas locais pode ser constatada através dos manuscritos chamados Bubishi. Este tratado de preparação guerreira foi sendo copiado manualmente por gerações, até ser formalmente documentado nas Notas de Oshima, por Ryosho Tubi. Tesouro durante séculos pelos melhores mestres do karatê, o Bubishi é um clássico trabalho chinês sobre filosofia, estratégia, medicina e técnica, que se relacionam com as artes marciais. Quem fala com propriedade sobre isso é o historiador e autoridade no karatê Patrick McCarty, que passou mais de 10 anos pesquisando e estudando o Bubishi e as artes associadas a ele, e foi o primeiro a traduzi-lo para o inglês. A obra original contém 240 volumes, 10.405 páginas e mais de 200.000 caracteres chineses, o que o torna o livro mais longo da história chinesa em relação aos assuntos militares. Neste contexto, dentro da classe guerreira de Okinawa, os Peitin tinham uma regra peculiar: passar os conhecimentos do Tudê da família secretamente, apenas para o primogênito. Esse costume, ou regra, era chamado de Ishisoden,
e é a ele que Gichin Funakoshi e outros autores se referem quando falam sobre a passagem das técnicas do karatê primitivo de forma secreta. No tempo do Todê moderno, no século XIX, iniciava em Okinawa os treinos dos mestres mais conhecidos por levar a arte ao Japão continental. Acabava assim a cultura do Ishi-Soden, ou seja, a passagem das técnicas de defesa pessoal apenas entre parênteses, e iniciava a prática do karatê nas escolas de Okinawa. Depois que os Peichin, como Sanga Sakugawa e Sokun Matsumura, estudaram Wushu na China, conhecida como a arte da guerra, e as trouxeram para unir estes conhecimentos ao Te, formulando o Todê, durante os 2 séculos seguintes, 3 linhas de Todê surgiram, nominadas de acordo com a localidade onde foram originadas. As cidades de Shuri, Naha e Tomari. Eram as linhas Shuri-te, Naha-te e Tomari-te, que enfatizavam potência muscular, respiração e ritmo dos movimentos, respectivamente. A partir da restauração do Meiji de 1868 e das diversas transformações sociais que ocorreram no período, principalmente o abandono dos costumes oriundos do período feudal controlado pelo shogunato, o Ishi-Soden foi abolido e passou a haver menos controle sobre a prática do Todê, que poderia então ser ensinado não apenas a um aluno, mas a um pequeno número de alunos. Surgiu nesta época o costume de se entregar a criação, ou pelo menos o treinamento em Todê, do filho para um amigo da família. Nesta época, um dos mais eminentes mestres da arte de Okinawa passou a trabalhar em uma forma de levar a prática do karatê ao público geral, tornando-o a disciplina de educação física nas escolas. Para isto, Anko Itozo formulou os 10 artigos sobre o Todê, que, bem aceitos pelos dirigentes do sistema educacional da época, possibilitaram a inserção do karatê nas escolas da prefeitura de Okinawa. Por fim, essa abertura cultural e o próprio desenvolvimento do karatê tomariam um caminho sem volta em direção à expansão para o Japão continental e para o mundo. A partir da década de 20, diversos mestres de Okinawa iriam para o Japão a fim de disseminar a arte que vinha sendo cultivada há séculos pelos Peichin. Era o cenário da transição das mãos chinesas para o caminho das mãos vazias. É necessário expor um ponto presente na maioria dos textos sobre o karatê: a definição de suas origens. Na quase totalidade dos textos, os autores afirmam que as origens da arte são misteriosas, turvas, desconhecidas ou remotas. Isso não se sustenta quando empreendemos uma simples pesquisa. Rapidamente,
descobrimos que, além de um departamento de pesquisa histórica, mantido pela Prefeitura de Okinawa, que visa recuperar a memória de suas atividades e práticas culturais semi-destruídas pelas batalhas da Segunda Guerra Mundial, há livros de importantes mestres de Okinawa contando fatos e lendas sobre a prática do caminho das mãos vazias, desde próximo à sua sistematização em Ryukyu. Todo este material está disponível para aquele que tiver um mínimo de conhecimento para a leitura em língua inglesa. Sobre a tradição oral, é comum relacionar o advento da escrita à civilização ocidental, vinculando a passagem das tradições orientais predominantemente pela oralidade. Isso realmente acontece em alguns povos, como os aborígenes australianos, pois sua visão de mundo implica uma desvalorização da via escrita. Porém, essa não era uma ideia compactuada pelos japoneses e okinauenses. De fato, tanto os Bushi, guerreiros japoneses, quanto os Peichin, guerreiros de Ryukyu, valorizavam a passagem de seus rituais, tradições e técnicas diversas pela escrita. Ocorriam verdadeiras guerras no período feudal para que um clã se apoderasse dos Komonja, rolos de papiro contendo a descrição escrita de técnicas secretas de outros grupos ou famílias. Portanto, é importante entender que não é uma questão de tradição que a passagem dos conhecimentos do karatê no Brasil tenha acontecido de forma oral, e sim devido ao contexto estabelecido. O que não pode ser esquecido é que não há nada mais natural do que essa realidade que acabou resultando no karatê-do deste início de milênio. O processo de construção da própria sociedade humana aponta para a possibilidade de vermos os diversos fenômenos, entre os quais as práticas esportivas ou atividades físicas não estão excluídas, percebendo as inúmeras relações caóticas nos diversos segmentos da cultura. Neste aspecto, o karatê é tema de meios e mídias, como o cinema, a televisão, revistas em quadrinhos, desenhos animados, livros, contos, caminhos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal ou espiritual, do esporte aos jogos digitais. Todos influenciando de alguma forma em cada uma de suas diferentes manifestações na construção de conceitos no imaginário social. Ao invés de nos preocuparmos em brigar por qual karatê é o certo, chegou a hora de percebermos e apreciarmos esse fenômeno riquíssimo, cultural e socialmente, que é a arte das mãos vazias. O caminho para a mudança é o estudo disciplinado, o manabo dos japoneses. Entender que o karatê não é um fenômeno cultural japonês, e sim o resultado de um processo influenciado por várias matrizes culturais, é necessário. É preciso conhecer a cultura, a religião, o idioma e, se possível, a própria metafísica que envolve uma prática corporal integrativa como a do karatê-do. Assim, poderemos realmente trilhar o caminho do guerreiro sem ocasionar neste processo malefícios ao outro, a nós mesmos e ao nosso meio.